Olha só, a gente segue por aqui com informação importante para você. Segundo dados do mapeamento da situação de crianças e adolescentes em orfandade no Brasil, realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o estado de Goiás ocupa o segundo lugar em números absolutos de crianças e adolescentes órfãos. Esse assunto foi pauta de um seminário realizado pelo Conselho Regional de Psicologia e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Ana Luísa Abreu. Acompanhe. Nos 2 primeiros anos da pandemia, mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam as mães por Covid-19 no Brasil. Essa conclusão é de um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o mapeamento de crianças e adolescentes em orfandade no Brasil, realizado pela Assistência Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o estado de Goiás ocupa o segundo lugar no Brasil em números absolutos de órfãos, ficando atrás apenas de São Paulo. Ao som da proclamação do hino nacional, foi dado início ao Seminário Estadual Orfandade e Direitos. Essa é a primeira edição desse evento, que é realizado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com a proposta de discutir sobre a orfandade, chamando a atenção da população para um maior envolvimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, esse seminário busca defender os direitos da criança e do adolescente de todo o país. Apesar da Organização Mundial de Saúde ter decretado o fim da emergência sanitária da pandemia da Covid-19, a gente sabe que crianças e adolescentes vão viver as consequências e os impactos da pandemia nas suas vidas, na violação dos seus direitos humanos por um largo período. Preocupados com essas situações, o CONANDA e o Conselho Federal de Psicologia têm participado ativamente dos processos de construção e reconstrução de políticas públicas no nosso país que possam atender essas demandas. Situações gravíssimas como o aumento das violências físicas e sexuais, a evasão escolar, a baixa conectividade, a desigualdade de acesso à educação, os processos de convivência familiar e comunitária, a escalada dos casos de orfandade são alguns dos exemplos dessas consequências que atingiram direitos humanos de crianças e adolescentes. Os números expressivos de crianças e adolescentes que perderam os pais desencadeou a criação desse seminário, que se faz necessário para o diálogo a nível nacional entre os estados. Ele é um seminário que busca construir uma política universal e integral de proteção às crianças e orfandades no Brasil. O que é uma criança ou adolescente em orfandade? É alguém que perdeu um cuidador com que ele tinha vínculo, que cuidava das suas necessidades materiais, das suas necessidades emocionais e, infelizmente, principalmente durante a Covid, mas não só, essa criança, esse adolescente se viu com um pai ou só com uma mãe sobrecarregados ou muitas vezes com uma avó numa situação familiar de luto, de sofrimento e muitas vezes tendo que enfrentar questões muito concretas sozinho. Ausência de renda ou queda de renda, dificuldades para retomar o trabalho escolar, problemas de saúde, principalmente saúde mental. E a ideia dessa iniciativa nacional é sensibilizar os atores do poder público, da sociedade civil, do poder legislativo, dos legisladores de modo geral, a construir políticas que protejam essas crianças. A Casa de Leis de Goiás abriu as portas para todos os participantes e entidades presentes discutir propostas eficazes de proteção e cuidado das crianças e adolescentes. Até o mês de agosto, outros estados brasileiros vão sediar esse seminário, com a programação especial no final do ano. Então, a gente tem comitês estaduais, Orfandade e Direitos, são comitês multinível, multiatores e multi-institucionais, juntando os 3 poderes públicos, a sociedade civil, o controle social. Nos 27 estados, do Distrito Federal incluído, estão acontecendo esses comitês e vão acontecer os seminários até agosto. E nós teremos um grande seminário nacional no Congresso e no Senado em novembro, onde essas propostas, se condensam numa política nacional.